Olá pessoas, eu sou o Evan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, canal secundário. Bem-vindos ao Covil do Evan. Eu sou o Evan, nerd RPG, apresentador deste podcast maluco que convida pessoas de diversos nichos e hoje não é diferente. Estamos aqui para mais uma pessoa do nicho de RPG de mesa e não só de RPG de mesa, mas de muitos outros, como agora recentemente indo para Pokémon TCG, os Pokémon de cards e tal. E uma honra também trazer essa pessoa, pois é uma criadora de um sistema que eu tenho muita curiosidade de mestrar, só não tive tempo ainda porque meus jogadores também não têm tempo. Enfim, queria perguntar a vocês, Bad Venus, seja bem-vinda. Oi, oi. Oi, Eva. Olá. Finalmente conseguimos. Estou muito ansiosa Sim, de estar pra quem não aqui. tem noção, isso aqui a gente tá desde o quê? Desde março, maio, por aí, planejando fazer essa entrevista, só que não Sim, tinha e sempre porque, dava alguma coisa. ou era faculdade, ou era curso, Inclusive, ou era deu uma coisa. coisa essa semana. A sorte Eu conseguiu passei hoje. mal. Hoje conseguimos, tá tudo certo. A gente finge que as outras tentativas não Nem. aconteceram. Era pra ser hoje, né? Sabe, ela Exatamente. é quinta? É quinta. Quinta-feira. Hoje é dia 16, quinta-feira. Não sei quantos vídeos vai sair. Mas enfim, fala um pouco sobre você, seus projetos e quem é essa pessoa que por trás de tantas maquiagens traz um conteúdo bem diversificado para a comunidade de RPG. É bom você perguntar quem eu sou, porque eu não vou saber responder. Porque essa semana eu tava pensando, cara, eu faço tanta coisa diferente que eu não sei do que falar. Tipo assim, eu sou criadora de RPG, eu faço conteúdo de jogos, eu gosto de maquiagem. Eu acho que eu sou uma criadora de conteúdos que eu gosto. Então, basicamente, tudo que eu gosto eu trago. Às vezes, Uhum. coisas que eu não gosto também, porque tem dias que a gente se tortura um pouquinho em live, montando Sim. quebra-cabeça e desmontando. Eu não vi essa É, live, eu queria ter visto. Cara, você perdeu uma, Tavani. Acabou chegando no momento que eu tava desmontando quebra-cabeça e ele achou que eu tava tendo um surto psicótico. Então foi lindo. A live foi esse humor. Mas eu gosto de trazer conteúdos diversificados. Eu acho que o que eu gosto é o que eu trago. Então acaba que esse é meu conteúdo, essa sou eu. Se eu gosto muito de maquiagem artística, eu vou trazer coisa de maquiagem artística. E é isso que eu gosto. Eu acho que todos os meus projetos são meio que eu. Então, tipo, você vai ver instrumentos e botões, você vai falar, caraca, é meio a Vênus. E você vai É, ver o que eu faço de Pokémon e você vai falar, caraca, é a Vênus falando muito palavrão e muito animada com Pokémons fofos. Então, acho que é isso, sabe? A gente gostar do que faz, fazer. E essa sou eu. Eu não sei me descrever. no geral, você faz muita coisa. As pessoas devem conhecer mais você tanto por causa do Enchimentos, né? Que você é criadora do sistema, quanto questão de Pokémon, por conta recentemente. E também uma curiosidade que acho que só quem te segue no Twitter em específico, que é sobre um certo animal. Um certo animal Eu sou aquático. conhecida na minha faculdade, ao ponto de as pessoas não sabem meu nome, mas elas me chamam de, pô, e a garota da beluga? Será que ela não sabe fazer isso daí, não? E foi muito engraçado porque essa semana um cara que eu não conhecia na minha faculdade, essa semana não, acho que foi semana passada, alguém veio e falou: Ah, você que coloca as belugas nos trabalhos da faculdade, porque vocês acham que você tá na internet? Mas não, eu me lembro de pessoas me conhecendo na vida real e falando: Caramba, você é igualzinha no Twitter. Você é igualzinha, a cara é igual. Cara, mas é muito bom, eu adoro, porque agora as pessoas estão me conhecendo por isso e é ótimo. E assim, pessoas vêm aqui em casa e descobrem que a obsessão também tá aqui em casa, porque, tipo, tem beluga na minha mesa, tem beluga no meu celular, eu tenho uma Sim. pasta só de foto de beluga. Por que E é chegou muito disso engraçado. de ter essa fixação por beluga? Eu sei que tu já falou em live sobre Então, ter várias fixações de tempos em tempos. essa é a minha mais antiga. Porque o que acontece é, a lógica você tem que entender que quando eu era muito pequena, eu queria uma obsessão por batata roshi. Um prato que é Uhum. batata, queijo, tudo mais. Eu amo até hoje. E tem um restaurante aqui no Rio que se chama Beluga, que vende batata roshi. E aí eu fiquei olhando pra logo e eu falei, caramba, o que que é aquele bicho? E eu fui pesquisar e eu descobri o que que era uma beluga. Nisso, eu comecei a pesquisar mais sobre beluga, mas era um negócio tipo, pô, tô vendo aqui uns negocinhos, né? Nada demais, vou ver um documentário ou outro. Na época eu tava viciada em ver documentário. Eu vi Sim. documentário até sobre tráfico de tigres e envolvimento do Lewis Hamilton com isso. Mas eu vi muita coisa
E aí, uma hora, eu, tipo, comecei a pesquisar muito mais. Aí, saiu procurando o Dory 2. E aí tinha beluga e eu fiquei tipo, caramba, eu estou achando belugas em todos os lugares, é um sinal. E aí veio a pandemia. Aí ficou pior. A pandemia Mas deixou tudo eu acho que pior. desde os 8 anos eu pesquiso muito de beluga. E é isso, é um das coisas aí. Mas de tempos em tempos eu arranjo uma diferente. Eu decorei todas as falas de Princesa e o Sapo, por exemplo, porque eu via todos os dias antes de dormir. Nossa senhora. Isso não é Mas aí tão, eu não é decorei tão algumas incomum. coisas. Não é tão incomum. Já vi Não gente é tão falando. incomum. É, então. O mais incomum que tu já citou em live foi só o Coelho do Apocalipse. Ah, sim, a época que eu decorei o Apocalipse da Bíblia. Porque eu tava vendo a lenda de Sleep Hollow. E eu falei, cara, ele fala muito do Apocalipse da Bíblia. E foi nessa fase que meus pais tinham certeza que eu tava virando católica. E eles estavam comemorando muito. Ah, certeza, E vai colocaram. virar. Eu fiz primeira comunhão, eu comecei a ir pra igreja e eu tava lendo a Bíblia e eles estavam. Isso aí, ela vai É ser isso tipo aí. freira. Meus pais tinham certeza que ia se tornar freira. E aí, no final, ah, não, tava lendo Apocalipse, eu tava curiosa. E meus pais ficaram tipo, Tá curiosa, só pra. mas foi uma coisa, foi uma coisinha aí. Mas eu já tive coisas piores, eu acho, assim, se você for considerar. Tipo, teve a época que eu tinha certeza que eu ia crescer e eu ia virar uma morticiária, que é a pessoa que, tipo, maquia cadáver. E eu Ah, cheguei a tá, pesquisar sim. muito tempo Sei qual é que é, sobre. sei qual é. E tudo mais, porque eu gostava muito da restauração e eu gostava de ver vídeos das pessoas treinando naquelas coisas de silicone assim. Eu fiquei muito viciada em ver isso. Minha mãe olhava assim e falava, ai meu Deus do céu. Não. Cada fase uma fase diferente. É, a gente vai indo de fase em fase. Falando em fase, não é nem fase específica, mas enfim, você, aparentemente, pela sua bio e afins, você é diretora do Chave Mestra, né? Onde meio que algumas pessoas te conheceram por lá e afins. E o que é ser diretor de Chave Mestra? Quem criou isso? Se você pode dar essas informações também, né? Então, basicamente, Chave Mestra já existia antes de eu aparecer lá. O que, Uhum. que acontece foi que, por causa do outrora SMP, eu acabei conhecendo tanto a Aisha quanto a Liz, porque eles eram fantasminhas lá dentro do universo. E um dia eu tuitei uma besteira, assim. E foi assim que surgiu o Enchimentos e Botões. Eu tuitei, tipo, alguém faz um RPG de 31 minutos, por favor. E Ah, aí, Aisha literalmente, meia-noite e meia, me mandou mensagem e falou assim: Oi, faz você. Eu te ajudo. E eu falei, ok, enchimentos e botões. E eu só falei, tipo, de zoeira. E aí, 10 minutos depois, a Aisha já tinha logo. E aí, nisso, eu comecei a criar conteúdo lá pro Chave Mestre. Nessa coisa de enchimentos e botões. Era um projeto secreto, ninguém tava sabendo sobre. Na época, eu acho que só 5 pessoas sabiam sobre. E eu tava, tipo, contando só pras pessoas que eu queria chamar pra jogar. E a Aisha fazendo as artes e tudo mais. Até que um dia a Aisha virou e falou, cara, você já tá trabalhando aqui, você já conhece todo mundo. Você não quer entrar pra equipe? E eu entrei. Só que foi assim, uma coisa tipo, eu entrei pra equipe, vou fazer RPG aqui, ok. E aí eu comecei a ajudar a fazer as coisas. Só que eu sim. ajudava, eu falava, tipo, não tem como eu ajudar um pouquinho mais? Eu gosto de ajudar. Então, e aí eu arrumava coisa pra gente fazer e tudo mais. E eles falaram, cara, você ajuda pra caramba. Você, tipo, não quer Vou entrar subir um nível aqui, aqui. subir, tipo, um nívelzinho? Porque, tipo, toda semana você aparece com alguma coisa, você tá organizando as coisinhas com a gente. Pô, nada mais que justo. Aí eu falei, claro, eu ajudo. E foi isso, mas foi um negócio muito natural. Porque era tipo uma coisa de a gente entrava em reunião, a gente fazia. E um dia eles só vieram falando, cara, diretora criativa. Você tá aqui, dirigindo as coisas, fazendo coisa criativa, diretora criativa. E foi isso. Foi um bagulho muito naturalzinho. Então, foi muito gostoso. Foi E eu ajudando, aí foi aumentando adoro acabar mais. criando. Não, porque assim, foi muito natural. E o Chave foi o primeiro canal de RPG que eu apareci, tipo, em mídia gravada, assim, de canal. Então foi muito legal. Foi o primeiro RPG que eu joguei assim. Foi lá. Que foi a Liz mestrando. Eu tava junto com a Bela e o Caim. Na época eu não conhecia os dois direito e eu tava começando a minha lore no Outrora, então foi muito divertido. Foi isso. Foi uma coisa muito natural e boa. Tanto que eu adoro até hoje criar coisa lá. Às vezes vocês não estão vendo, mas eu tô participando de alguma coisa. Então é muito legal.
Eventualmente, assim, eu começo me surpreendo por eu. Assim, o pessoal fala assim, nossa, você e o Laranja assistem muito RPG. Eu assisto toda manhã um RPG, vocês têm noção. E aí, toda vez, eu me surpreendo que um ou outro aparece. Você e o GG. Você e o GG sempre aparece algum RPG que eu fico. Eu posso ser, não é possível que ele tá aqui de novo. Eu tenho um problema chamado todo RPG que eu participei até agora, o Roma aparece do nada. É. Menos o Mas, Ensinão. O Ensinão não apareceu ainda não. Imensidão ainda não apareceu. Imensidão ele apareceu, não. Eu acho que ele fez alguma coisa que ele narrou um trailer. Tem a voz dele em algum lugar. Eu vou ter que ver então, porque eu tô no Acho. penúltimo episódio da primeira temporada. Ah, mas eu acho que foi o anúncio da volta do Imensidão Ah, que por isso. apareceu. Por isso. Mas assim, tudo que eu tô, o Roma aparece. E eu acho Hum. muito cômico. Que já apareceu em cada cenário que uma vez eu interpretei o Roma num RPG. Foi a única vez que eu participei de um RPG que ele não estava diretamente introduzido. Que Por era isso, eu interpretando o Roma. por isso que Bibliopolium tu virou irmã do Roma. Exatamente porque a gente tava conversando, o Roma falou, cara, não, a gente é irmão agora. Gente, é Foda-se. irmão. Irmão calígrafo. E foi a mesma. E foi a mesma coisa com o GG. Tanto que é por isso que a gente é irmão em Recaído. Eu tenho É que ver, não exatamente vi, a né? mesma coisa. Sim. Tem muito RPG pra eu Inclusive, ver. a gente não é só irmão em Recaído. A gente é literalmente o 21 Pilots. Que eu entrei pro RPG, o GG do nada me mandou um. Vamos fazer 21 Pilots. Eu falei, irado. Ira. Não teve mais organização depois disso. Meu Deus. Foi Mas enfim, lindo. voltando a essa coisa do Chave e afins. Eu vi que o Chave tá meio parado por conta de um RPG. É o Som Silente, né? Parece que ele parou um pouquinho. E vocês têm assim, uma ideia de projeto futuro, tanto para enchimentos quanto para outros e afins? A gente tem algumas ideias. O que que acontece é que, cara, simplesmente esse mês tá muito tumultuado pra gente criar coisa. Porque tá rolando algumas coisas na vida de todo mundo. E aí, a Ashley tá fazendo algumas commissions, a Liz tá se mudando. Então tá meio que uma coisa assim. Mas esse mês eu acho que não tem nada confirmado, Aham. infelizmente. Porque a gente tá nessa coisa de muita zona. E ele E é eu também tô BGS. criando BGS. E tá muito ruim de marcar horário com todo mundo pra, tipo, fazer campanhas, fazer coisas. Tem 3 campanhas que eu tenho que fazer e uma delas é pro Chave. Que eu tô só esperando uma pessoa, tipo, acabar de fazer as provinhas dela e a gente poder fazer e gravar tudo. Porque parte já tá gravado, então só falta meio que eu finalizar. Mas tem muito projeto que eu quero colocar no Chave, assim como tem muito projeto que eu quero colocar no meu canal. Porque eu já mestrei no meu canal antes, só que eu nunca mais fiz, e aí eu tenho essa vontade, sabe? Ficou só Então, mais. meio que tá nisso. Ficou só umas memórias lá. Tanto que agora recentemente você voltou a postar coisa de Pokémon e afins, né? E quem entra no teu canal pode acabar percebendo isso. Tanto os vídeos de Pokémon quanto o vídeo da época de VTuber. Sim. Cara, eu acho muito engraçado que o pessoal pergunta: Nossa, você enjoou da VTuber? Eu, não, é meu computador que tá morrendo. Se pudesse voltar, voltava. Não, se pudesse voltar, eu voltava. Eu gostava de intercalar, porque às vezes você tá com preguiça, você só coloca a VTuber e pronto. É, Mas a última vez meu computador só desligou e falou: Desisto. meu Então, Deus. eu fiquei meio pesado. Mas eu tô tentando voltar aos poucos, porque eu meio que parei de criar conteúdo por um tempinho. A faculdade, blá blá blá, eu tenho uns problemas de saúde, então ficou Sim. complicado. Mas eu estou tentando voltar aos pouquinhos, não no mesmo ritmo de antes, porque teve uma época que eu me cobrava muito. Eu A sei época como é do que é. QSMP eu postava todo dia sem falta. Eu fiquei postando todo dia por 1 ano e 6 meses. Eu vi um pouco disso, eu vi no TikTok cheio de vídeo sobre o QSMP. Assim, na época eu acompanhei bem pouco do QSMP, então nem sabia quem era ainda. E tinha, sei Cara, lá, foi uma época trocentos mil muito vídeos lá. doida. Assim, eu sou muito agradecida ao QSMP, porque se não fosse QSMP eu não tinha entrado nas coisas de RPG, porque acabou que uma galera me conheceu por ali, e aí disso eu fui meio que indo pra área de RPG. Ai, Opa. mas, nossa, péssimo. Péssimo, péssimo lembrar a cobrança que eu tinha, as coisas que aconteciam. Era meio que, tipo, um lugar que eu amava muito, mas que tinha uma galera tão tóxica, às vezes, nos É, comentários, que era terrível. Eu recebia, tipo, de ameaça de morte a xingamento.
É porque é E fandom, assim, assim, de coisa grande, então... xenofobia. Então, era um fandom muito grande, tinha gente de todo lugar, então era muito difícil, porque acabava que, como era uma coisa mais internacional, chegava meu conteúdo em todo lugar. Uhum. Inclusive para pessoas que eram mais xenofóbicas, pessoas que, sabe, não era legal. Então, meio que no finalzinho ficou uma coisa meio maçante. E aí eu fui migrando pra RPG e essa foi, tipo, a coisa que aconteceu. E aí eu meio que dei uma abandonadinha no meu TikTok. Eu não posto faz muito tempo, mas eu tava tentando voltar. E é isso, só que dessa vez eu tô tentando não me cobrar tanto. É, Porque de é pouco muito em pouco. doido. Porque uma coisa que eu acho que não tanta gente sabe é que na época eu estava me recuperando de cirurgia. Então era uma coisa muito doida, porque por muito tempo eu não tive um movimento da mão direito. Eu sou uma pessoa que teve que operar a mão por causa de um Caraca. problema sério que eu tive. Eu quase perdi o movimento da mão e tudo mais, e eu operei quando eu tava começando o QSMP. Só que depois que você opera, não significa que você está Sim. 100%. Então eu tinha que fazer fisioterapia quase todo dia. Então era uma rotina extremamente cansativa. Eu ficava do colégio de 7h10 até 5 da tarde. Eu almoçava lá. De 5 da tarde eu ia direto pra fisioterapia. Fazia 1 hora de fisioterapia, chegava em casa quase às 7. Às 7 eu ia comer, tomar banho e eu ia e gravava. E eu sempre postava no mesmo horário, que era 9h30 da noite. Então era tipo, essa era a minha rotina todos os dias, até sábado. Eu só tinha domingo de descanso, só que domingo eu ficava assistindo o QSMP. Então não tinha descanso. Então era uma coisa muito doida, eu me cobrava muito. Era um. Sim, doido, eu não sabia como eu fazia. Hoje em dia eu vejo fotos, às vezes, que eu tirava da época comigo com 9 telas, com 9 janelas abertas de 9 visões de diferentes pessoas jogando. E tanto que as pessoas ficaram, depois que acabou o QSMP, assim, tipo, você não vai ver tal SMP? Você não vai ver tal SMP? Eu falando, não, não pode fazer isso de novo, Eu não, sou. que agora eu tô na Então, faculdade. eu tô desse jeito. Eu tentei assistir um pouco com Arcanes, aí eu. Ah, não dá pra mim não. É, eu tentei assistir Arcanes, mas eu não consegui. Eu acho que não me pegou tanto quanto na época que eu tava no QSMP, porque o QSMP realmente era uma coisa que me prendia muito. É aquela coisa que eu falei que de tempos em Sim. tempos, eu, como uma pessoa neurodivergente, acabo tendo hiperfocos. Então, tipo, é muito doido. Eu não sei hoje em dia como eu faria isso. É, mas era punk. Teria que ter pelo menos um grupo de pessoas para ajudar em cada setor, porque senão. Aí eu não tinha ninguém na É, época. então. Esse que é o Só doido. teria, Era eu porque. fazendo tudo. Roteiro. O pessoal perguntava, tipo, ai, quantas pessoas te ajudam a assistir? E eu ficava, tipo, quantas pessoas me ajudam aqui? Uma. Eu mesma. Era desse O jeito. máximo que me ajudava era a minha fisioterapeuta, que tinha 71 anos, que de vez em quando olhava e falava, e ó, acho que tá acontecendo alguma coisa ali, enquanto eu tava na máquina deitada. E eu falava, ih, deixa eu pegar o fone. E era isso. Meu Deus. Mas era um caos. Mas era legal. Eu conheci muita gente por causa disso, querendo ou não. Hum. Então, acabou sendo legal. Bom, voltando a essa coisa de RPG, você saiu desse mundo que é SMP, foi o Pokémon. Ah, Pokémon agora junto com Monster High e RPG, né? Tanto que tem assim, as piadas internas entre a gente, que a gente quer comprar carta Pokémon, tu mesmo comprar Monster High, que recentemente acho que é coletânea, ou uma parceria com o Alien Isolation, um Alien. Lindo. Aquela boneca. Ai. Mas, perguntando para si próprio, uma pergunta que eu sempre faço para cada mestre, para cada RPGista aqui, quais são. Vamos começar fácil, ou talvez não fácil, né? Quais são os seus personagens favoritos que você interpretou? Que eu interpretei, Isso. cara, eu acho que eu sempre coloco duas personagens que pra mim foram muito marcantes, que foi a Suindara, que foi de uma campanha do Aprenda RPG, e foi, tipo, meu Deus, como eu adorei interpretar ela. Eu acho que pra quem não viu, eu não gosto nem de dar spoiler, porque eu acho que a sensação de você assistir aquilo e pegar o que aconteceu naquela sessão, porque pra mim foi uma coisa muito, meu Deus. Foi o segundo RPG, inclusive, que eu fiz na comunidade. Pera aí que o E eu Discord tá acho que quase foi, tipo, morrendo uma aqui. das melhores. Oi, desculpa. O Discord tá quase morrendo aqui, pera É. aí. Aí, voltou. Opa, É o Discord meu mesmo. Discord também morreu. Mas assim, foi tipo o segundo RPG que eu participei na comunidade e até hoje é um dos mais marcantes pra mim na minha cabeça, porque eu me lembro dos detalhes do dia. Porque foi uma one shot. E pra mim foi muito marcante. Foi a do último Creptar.
Hum, Cara, eu me lembro, tipo, de detalhes. Eu me lembro do Roma chegando 5 minutos antes da sessão começar e falando um bagulho que mudou pra mim toda a sessão. E foi isso. Eu fiz amizades por causa dessa sessão específica de RPG. Que eu acabei ficando muito amiga do Mantovani e do Paulo depois disso. Eu participei de muito RPG do Paulo depois. Então foi uma coisa super divertida. Eu me lembro exatamente dessa sensação. Então eu acho que, tipo, é a Sundara, a Júpiter, porque eu adoro interpretar aquela acho. Halfling bêbada, fumante, lésbica O desgraçada. pessoal deve achar assim, É, não, ela deve gostar mais da Marte. A Júpiter que tá no topo, porque. a Júpiter tá no topo porque ela é baseada na primeira É, então. personagem RPG que eu tive, então pra mim é muito emocional. Eu gosto muito da Marte, ela também tá nesse top, mas assim, eu acho que tem tanto Sundara quanto a Júpiter. E tem outros personagens também que me marcaram, e às vezes eu lembro assim, eu fico pensando, eu tenho umas tristezas de personagens que eu sinto que eu perdi, de mesas que acabaram por motivos Sei. diversos, que não vai ter mais, e que me dá uma dorzinha no coração que eu queria muito de volta. Às vezes eu fico com essa sensação que eu quero pegar aquele personagem de volta e colocar em outro lugar só pra recuperar ele. Mas eu acho que, assim, mais marcante sempre vai ser a Sundara e a Júpiter, porque eu adoro elas, é muito divertido. Eu Já fica a adorava recomendação aí. interpretar a Marte, mas a Júpiter. E eu A acho isso Júpiter muito chegou legal. mais por conta desse novo arco. A cena com a Angeline. Então, foi uma coisa muito boa. Eu sempre colocava a Marte e a Júpiter equiparadas, mas nesse arco eu tô gostando Aham. muito mais de interpretar a Júpiter. Apesar de eu sentir falta dessa coisa de incendiária, tinha coisas da lore da Marte que eu queria ter apresentado, Sim. que eu apresentei inclusive com a Júpiter, porque eu estava esperando para introduzir a coisa da Marte ser casada, mas ela faleceu antes. Uhum. Deu. Então, é muito legal. E tem outros personagens de Bibliopólion que ainda não surgiram, porque obviamente a Júpiter não morreu e eu espero que ela não morra, pelo amor de Deus. É, É a dualidade. Quer, mas não mas quer, é a do... porque não pode revelar os Mas personagens. é aquela coisa. Tem uma personagem que ela é muito. É porque assim, deixa eu explicar. Eu acho que é uma coisa que ninguém muito lembra, mas quando o GG convidou a gente para a mesa, a explicação que foi nos dada é que seria tipo assim: todo dia morrer um personagem seu, não se apega. Toda sessão Eu ia ser lembro brutal, da ia ser um sessão Zé RPG falando isso. dramático, A sessão Zé falou né? isso. Então, e pra gente, o meu convite com o GG, eu de vez em quando mando em forma de figurinha lá no grupo, porque ele falou tipo assim, olha, vai ser uma experiência brutal, vai ser um RPG sério, sem risadas, vai ser uma coisa bem mais pro Shadow Dark, dramático. Sua personagem vai morrer e tá tudo bem, porque vai acontecer tão rápido que às vezes você nem vai conseguir se apegar. E assim, é um shitpost. Pois. Pois. Inclusive, eu acho que, tipo assim, é a melhor experiência que tem é você jogar Bibliopólio. Mas É. eu acho que melhor do que isso é você estar no grupo de Bibliopólio. Às vezes eu falo que os fãs de Bibliopólio deviam ser mosquinhas ouvindo a gente gravar áudios. Porque só hoje eu mandei um áudio com o áudio do Among Us, quando você descobre que você é o traidor, Ah, sim, sim, numa sei qual é. conversa nada a ver. Tipo assim, eu só mandei o áudio, assim, eu só gravei o áudio e mandei. E foi risadas e risadas. E eu acho que é isso, sabe? A gente se diverte muito, tanto fora da câmera quanto dentro. Então é lindo. Eu lembro no DOF. Cara, no DOF eu passei mal de rir com eles. E foi lindo. Foi aquele vídeo que o. Celestinos, nós precisamos derrotar as forças do mal. As forças do mal. Exatamente. Mas, Franco na cara, cabeça do. fora daquele vídeo, a gente também estava rindo. Porque a gente estava se desencontrando, então tava todo mundo meio perdido e a gente tentando se encontrar, um caos. A É. gente gravando coisa. Tem coisa que a gente conversou lá que não tá gravado e que a gente tava morrendo de rir. E teve gente fora do Bibliopólium que tava nas nossas conversas percebendo que a gente era um bando de idiota também. Então, tipo, eu me lembro de uma hora que a gente tava falando alguma coisa e do nada o Marcos Aleph passou atrás de mim e falou: É o quê, criança? E eu só tava, tipo, imitando, eu acho que o Danny Loblin no meio do Suas Dolph, betinhas! aleatoriamente. Eu acho que eu só, tipo, olhei pro Danilo e eu fiquei, seu Betinha. Sem contexto algum. A gente tava, tipo, falando um negócio sério, aleatoriamente. Porque a gente já tem essa coisa configurada no cérebro. E eu acho isso muito divertido. Eu acho que foi o ápice, foi quando eu fiz aquele vídeo, o shitpost.
Aquele shitpost Até pegou. hoje, a gente manda esse vídeo repetidas vezes. E a gente morre de rir. Teve um dia que eu tava, tipo assim, você sabe, eu tava. Foi semana passada. A gente tá em ata do Bibliopólio, então eu Sim, sinto até muita novembro. saudade de vez em quando. Até novembro. E aí eu tava com muita saudade, eu tava bebendo. E aí eu do nada abri meu celular e eu comecei a utilizar pela hashtag. Aí chegou nesse vídeo e eu comecei a rir com uma risada de fumante. E aí eu parei, olhei assim, eu falei, cara, minha risada tá igualzinha da Ju. E comecei a chorar. A interpretação tá em É dia. muito bom. Cara, vai ser muito bom, é muito bom. Eu sei que o Danilo ele já falou uma vez que ele sabe de alguns, que ele, não sei se ele revelou, certo? Ele disse, eu sei de alguns que revelaram, eu sei, acho que do Roma que ele falou, eu sei da Mai, só que ele não sabe de tantos dos outros personagens. Porque eu não sei se vocês comentam quais próximos personagens pode surgir e tal. Uma coisa engraçada é que eu não contei o que eu ia fazer pra ninguém, ao ponto de que eu percebi uma hora que eu não tinha contado pro GG. Ah, E aí tem a sessão zero, em que a gente tá mudando o sistema. Eu aham. viro e eu falo, tipo, e o objetivo dela? E aí eu notei que tava todo mundo Sim. assim, ó. Eu E eu mesmo só na resolvi live não fiquei desse falar. jeito. Eu mesmo na live fiquei desse jeito. E eu percebi que, tipo, cara, eu falei tanta coisa da Júpiter que no cérebro de vocês não vai conectar tão cedo. E é tão divertido, porque tem coisa da Júpiter que eu sinto que vocês só vão descobrir assim como a Marte depois que ela ir, sabe? Mas eu não quero que ela vá, então é umas Sim. coisas que vocês vão demorar. Porque a Júpiter, querendo ou não, ela é uma personagem que, como eu já falei algumas vezes, ela não sabe e ela não se lembra de muita coisa. Então, às vezes eu posso estar mentindo e às vezes eu posso estar falando a verdade, e às vezes eu posso estar mentindo achando que eu tô falando a verdade sobre a lore da Júpiter. Nossa senhora. Aí Então, tá vocês que teorizando. peguem o que for. Uma coisa muito divertida é que alguém fez uma teoria tão boa que ela tava certa. E eu tive que ficar, tipo. E foi, tipo, alguém que tava assistindo no chat e a pessoa me mandou uma DM no Twitter. E foi tão especificamente correto que eu fiquei, tipo, caraca. Hackearam meu bloco de notas do celular. Pessoa que tava no Twitter, mande nesse comentário se você sabe o que é. Mas, cara, mas foi assustador, porque ele não só previu coisas da lore da Júpiter, mas como da minha próxima personagem. Tipo, Ok, a pessoa agora acertou o deu medo. nome. A pessoa acertou o nome e a história. E eu fiquei, tipo, Saturno. amigo. Tudo é planeta, a gente já tem um padrão, aí um padrão. Sim, mas é uma curiosidade meio divertida, que eu não sei se vocês sabem, mas vocês, eu tô falando no plural, não sei porquê. Sim, Você é mais de uma pessoa pro momento. É... o nome de planeta são um título. E não é o nome dos personagens. Tipo, eu não sei quantas pessoas Ah, sabem, mas o nome da Marte não é Marte. É caligrafia. por que eu não tô surpreso? O nome dela é caligrafia. E o próprio nome da Júpiter eu não falei, mas é muito fácil de você descobrir. Porque é só, tipo, o nome da minha primeira personagem, já falei algumas vezes. Então, Agora. Agora. Vou então. vasculhar a lore inteira da Vênus. Mas tipo, é uma coisa que eu só, tipo, nunca comentei, porque eu acho que, canonicamente, eu acho que a Júpiter já vai ter esquecido do nome dela. Querendo ou não, ela bateu muito forte a cabeça um Uhum. dia e foi isso. Não é nem algo dramático, é literalmente só tuc, Só. e, Tum. e pronto, e pronto. Eu gosto de criar personagens que às vezes a lore não é tão séria assim. Então, acho que é até por causa disso que eu criei enchimentos e botões. O Enchimento por Dois é maravilhoso. Ele, assim, eu sei. Se você viu as resenhas que eu fiz, ele é simplesmente um lore, mas não tem lore. Ele é um absoluto muito. Ele é muito estranho, mas ele é muito incrível na lore, porque tem a máquina, tem os robôs que eles são tipo deuses pro povo. Tem seres dentro da máquina, algo do tipo. Eu sei que foi nos estágios estagiários que eles foram para dentro da Tá, máquina, se eu não me estagiário. engano. E aí. Inclusive, fale, 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 Ah, fale. tá. E Desculpa, te aí, interrompi. no primeiro que eu assisti, que eu não lembro o nome agora direito, que eles vão pra uma missão, a missão tem uma porta, tem uma criatura dentro, então é o extraordinário com
muita coisa estranha, mas que faz sentido. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar, eu li sua resenha e eu acho que uma coisa que você não pegou na época foi o contexto daquela sessão, que foi, você sabia que aquela sessão não tinha roteiro? Que? Eu só sei que Você foi, sabe, tipo, só tipo, foi no improviso de última hora, então, mas. foi tudo no improviso de última hora. Porque É, assim, tinha gente naquela sessão que eu tive que chamar de última hora porque teve gente que sim. não pôde participar. E eu já tinha marcado o negócio, então eu tava meio desesperada. Naquela semana, meu computador tinha dado um problema, eu perdi arquivos. Então a sessão original eu perdi. Então foi. E eu falei assim, tá, se eu perdi, foi sinal que não tava boa. E eu reescrevi tudo à mão durante uma aula da minha faculdade. Caraca. Só que quando eu falo reescrevi, eu, tipo, era uma ideia totalmente diferente. Ia ser uma vibe toda diferente. Eu só falei, eu vou mudar tudo. E eu acho que foi muito bom, até. Mas às vezes eu tenho vontade de voltar com a ideia original e fazer alguma coisa. Mas foi totalmente no improviso. Mas dá pra dizer quem Havia. que era o elenco antigo? O elenco antigo eu não vou lembrar. Eu me lembro que eu tinha chamado uma galera, mas uma galera não pôde ir. Teve gente que Ah, não me respondeu e só veio me responder, tipo, depois da sessão. Eu não tinha visto, porque na época tava rolando alguma coisa que tava todo mundo meio corrido. sim. Mas eu não me lembro quem era o elenco original, mas eu tenho quase certeza que eu tinha chamado a Sarah, que depois participou da campanha. Mas ela não pôde, porque eu acho que ela tinha ficado doente. Uhum. Tinha mais alguém que eu sei que não pôde, porque um dia antes o computador fritou. Mas eu não me lembro quem. Mas é. Tem gente, inclusive, que eu chamei, que só agora vai participar de enchimentos em outras mesas. Que eu acho muito legal. Tem uma galera que eu queria muito chamar pra enchimentos e botões um dia. Porque eu acho que, tipo, a pessoa ia gostar muito. E tem gente que eu queria muito ter chamado e eu chamei agora, então eu fico com aquela sensação de ufa. Tipo, a Dai. Eu era doida pra colocar a Dai A numa Dai? campanha de enchimentos e botões. A Dai. A Dai Hum, participou da não me reconheço campanha. por nome. Tem pessoa que eu não conheço por nome, então. E depois eu lhe apresento. Foi icônico. Ela fez o fantoche, inclusive, que eu acho muito legal. É sempre uma coisa que eu fico. Ai, que coisa maneira. Eu, inclusive, conheci depois o fantoche dela, então foi coisa linda. E tinha gente que eu queria muito ainda colocar em campanhas. É uma coisa muito legal. Eu tô meio que na correria agora, porque eu finalmente fiz o elenco da One Shot de Enchimentos e Botões Novas. Só que essa One Shot é uma história meio engraçada, porque ela foi a primeira que eu escrevi. Só que eu ainda não tinha feito. Porque simplesmente não tinha perdido a página que eu tinha anotado. Meu Deus, Eu sou uma como? pessoa que, tipo, anoto tudo em papel. Então eu não tava achando no meu Ah, caderno de ideias. E eu falei, tipo, quando eu achar, eu faço. E aí eu eu tava acho. aqui Cadê meu organizando caderno? carta de Pokémon, não sei o quê. E eu achei. Aleatoriamente. Não jogo que eu também tenho um caderno. Deixa eu se encontra aqui. Mas vai falando que eu tô vendo aqui. Eu tenho múltiplos cadernos. E é até uma coisa engraçada, porque o pessoal de Rei Caído sempre me zoa. Calma, deixa eu pegar. Eu não consigo Eu falar tenho daqui, porque múltiplos o fone já cadernos. pega. O fone já pega aqui. Ó, tá Nossa! vendo esse tanto de caderno daqui? Cada caderno é um RPG. Só que é muito. Não sei explicar, é aleatório. Esse daqui é enchimentos e botões. Esse daqui eu acho que é Estação Amori, na época de Estação Amori. Ah, sei. Esse daqui é de uma campanha que nunca saiu, então eu não posso falar sobre. Esse daqui é de uma campanha toda felizinha. E esse daqui eu acho que. Não, esse daqui é recaído. Esse daqui é recaído. E, enfim, é tipo muita anotação. Então, tipo, mesmo que eu não esteja tecnicamente, né, criando para fazer uma mesa, eu sempre anoto tudo em papel, porque eu Eu adoro. sei. Eu Eu tenho também um tenho isso. caderno de 500 páginas e tá completamente abarrotado, porque eu escrevi um livro à mão. E aí eu tenho um caderno completamente preenchido de 500 páginas, que é só um livro. Que eu só, tipo, tá inteiro. Eu já revisei ele, porque eu escrevi todo de lápis. Então eu revisei, eu mandei para algumas pessoas lerem, tipo assim, eu mandava pros meus amigos, eles me devolviam depois, eles liam, eles faziam um beta. Ele tá totalmente pronto. Eu só, tipo, nunca coloquei ele no digital e é por isso que ele não existe. Um dia eu acabo fazendo isso também, pegar papel. Porque papel assim, é bom de escrever. É bom de escrever, é bem Eu gostosinho. gosto.
Porque eu posso fazer minhas anotações bestas. E eu acho que a melhor coisa que eu tenho enchimentos e botões é que eu faço muito desenho besta do lado. Então sempre me guia muito, porque às vezes eu fico tipo, cara, eu tinha planejado alguma coisa, meu caderno não tá na minha mão agora, e agora, poxa, eu tinha feito um desenho besta naquela página, e eu me lembro pelo desenho besta. Inclusive, eu tenho o desenho da primeira coisinha de enchimentos, e ele é só uma ervilha musculosa. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o Tanto que melhor desenho que eu já fiz em minha vida. a primeira resenha do O Último Rasgo, eu tô vendo aqui agora. O Último Rasgo, eu mencionei que dele ser muito bem elaborado. Tanto que eu acho que foi um ponto que tirou do Estágio Estagiários. Por mais que seja muito bom, o tirou ponto por conta do improviso. Mas, Porque, assim, foi da última foi hora. totalmente. Mas ainda assim, não deixa de ser muito bom. Tanto que o Último Rasgo, ele tem 8,5 na que eu coloquei. E aviso de spoiler agora. Pule para alguns segundinhos, uns 20 segundos. Devolva o Senhora Chat. É uma coisa muito engraçada. Devolva o Senhora Chat. Eu gosto muito dele. Isso é uma coisa muito engraçada. Porque uma coisa que devia ter tido na hora que eu estava fazendo a divulgação para a campanha era uma coisa do Senhor Chat. Só que eu não fiz e eu resolvi atrasar. Então, tipo, até hoje muita gente me. Ai, cadê o Senhor Chat? Tipo, o pessoal me pergunta muito do Senhor Chat. Da nossa querida nova máquina, né? Que eu gosto de chamar a personagem agora de nova máquina. Que foi a dessa sessão. Muita gente me pergunta muita coisa e eu tenho que falar só, tipo, espera um pouquinho. Porque isso eu planejei muito bem e eu preciso que você espere. E tanto que uma das surpresas foi que quando eu fiz essa coisa da campanha, todo mundo ficou muito. É o quê? Porque eu acho que se você assistir a campanha, não tem nada a ver com os one shots. Aham. E isso foi totalmente proposital. Eu fiz totalmente de propósito pra parecer que nada tá linkado com nada. E aí, até hoje, tipo, tem muita gente, tá. Mas não tem reempresa. Por quê? Ou E, seja, e eu tenho que, tipo, virar e falar, calma. Essa só é a parte um. Porque a campanha inteira foi feita pra ter 3 partes. e E essa é eu a primeira agora tô me parte agora. preparando pra segunda. E essa foi a Ah, primeira parte. E a segunda tem um elenco totalmente diferente. Que tem um spoiler chamado. A gente já tem uma das pessoas confirmadas, que é a Liz. A Liz foi uma das primeiras sim. pessoas confirmadas na segunda etapa. Só que a gente não conseguiu porque teve alguns outros problemas com outros players que não iam conseguir participar. E esse mês em específico a Liz não vai conseguir participar. Então por isso que eu dei uma atrasada. E eu me estou colocando, tipo, uma coisa que eu queria ter colocado agora entre uma campanha e outra. E em breve você vai entender. Mas Mas eu ainda acho que, tipo, a campanha, provavelmente a primeira parte foi a melhor coisa que eu mestrei. Talvez seja porque muita gente elogia a vilã, como alguns chamam. Mas eu acho que a coisa que eu mais gostei foi ter feito o que eu sempre quis fazer com Enchimentos e Botões, que era ser um terror comédia. Sim. E ter muito de body horror disfarçado. Porque eu adoro escrever coisa de terror. E eu sempre gostei de brincar com situações que seriam muito piores se você fosse pensar na ótica humana. Ah, Mas tipo assim, você é vendo um ali, terror disfarçado. é um terror disfarçado. E eu acho que ali eu consegui colocar tanto o disfarçado quanto trazer o choque daquela situação traduzida. Uhum. Porque eu queria muito introduzir mecânicas aos poucos ao sistema. Porque tem muita mecânica que não tá no Fast Play. Tem muita coisa que não está no Fast Play. Então, para eu introduzir as mecânicas aos poucos, eu resolvi fazer uma campanha meio longa para eu ir testando as coisas. Uhum. Então, essa campanha é meio que os testes do que eu quero colocar na questão de horror, que é muito mais o que eu gosto de fazer do que terror. É aquela coisa de você ficar, meu Deus do céu. É o apavorado, E não é foi a medo, é primeira. o pavor.
Sim, e foi a primeira vez que eu consegui fazer todo mundo de uma mesa chorar. O que foi lindo, porque eu não esperava. E eu fiquei me sentindo muito mal. Até hoje eu peço desculpas de vez em quando pros players daquela mesa. Porque eu fiz um bagulho que eu não achei que o pessoal ia chorar, mas o pessoal caiu no choro. Tanto que eu fiquei uns segundos, tipo, e agora como eu continuo a mesa? E Porque agora? isso foi a coisa mais leve que eu ia fazer no dia. E eu fiquei tipo, ah, é. E Foi eu o acho cabo. que é isso. Foi o bagulho mais aleatório. Tanto que eu acho que a segunda sessão é minha favorita. De todas as sessões que eu já mestrei em toda a minha vida. Tem muitas sessões maravilhosas que eu mestrei e não estão em lugar nenhum. Aquela dali foi minha favorita. Eu tenho que assistir ainda a campanha. Tanto que tu mencionou sobre não ter conexão nenhuma. Ou seja, os estagiários não tem conexão direta com o último rasgo, porque ainda assim é um prólogo, né, creio eu. Então, porque tem muita coisa ali que explica o caos que estava Sim, acontecendo. eu percebi isso. Mas ambas as campanhas, na verdade, não é nem que uma é prólogo da outra. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. Só que uma tem diferença de horas pra outra, é tudo no mesmo dia. Todas as campanhas que você for assistir, se são coisas diferentes, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive a parte 2 acontece ao mesmo tempo da parte 1, que ainda vai sair, né, a parte 2, mas ela vai acontecer ao mesmo tempo da parte 1. E a parte 1 tá acontecendo no final do dia do último rasgo. Ok, isso Então é é tipo interessante. uma coisa meio curiosidade. Ah, Todas as campanhas de enchimento estão acontecendo no mesmo dia. Todo o caos que tá acontecendo tá rompendo ao mesmo dia. Por isso que todas elas trazem essa coisa de, tipo, toda hora tá falando ao último. Tipo, o último rasgo, o estágio estagiário está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando uhum. eu planejei tudo, eu escrevi uma linha do tempo para um dia só. E fiz várias campanhas para conectar. Inclusive, tá faltando uma ali. Que é a única coisa que tá faltando. Que eu tô querendo muito encaixar nesse mês ainda. Então, torcemos pra eu receber uma mensagem muito positiva no final desse dia falando: Oi, então eu posso. Então, Mas é isso. eu tô desse jeito que eu E. falei pra ti no. Pode terminar, porque eu falo. Não, fale. Eu Ah, tá. esqueci o que eu ia falar já. Skrilla. Sobre o que eu falei sobre a One Shot, era uma coisa que eu não sei se eu vou confirmar tanto que eu já vou explicar aqui nesse vídeo, pro pessoal que tá assistindo, que a ideia era fazer uma One Shot de enchimento dos botões com pessoas da própria comunidade, não só meus amigos, que já, sim, já tem bastante tempo. Chompeiro, Eve, Notch e Ruby, o pessoal já conhece. E aí, a ideia principal, por enquanto, era para trazer o Laranja e a Vênus, mas não deu tanto por conta que eu não sei quem eu trago. Esse é o problema. Eu não sei quem eu É trago. um problema que eu passo, inclusive, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa muito tímida. O que é muito engraçado, porque as pessoas acham que eu não sou. E eu me lembro até hoje de quando eu fui convidar as pessoas para enchimentos, eu tava tipo, oi, é, Tudo bom? desculpa se eu estiver incomodando. Posso chamar pro meu RPG? Foi isso. Tipo, eu fiquei nessa vibe de, oi, você se ofende se eu te chamar pro meu Você se RPG? ofende? Inclusive, inclusive, uma das pessoas que eu mais tive medo de chamar assim e tudo mais, que acabou não participando e tudo mais, Nossa, eu tô falando muito e tudo mais. Tudo mais. Mas é mania de fala. Eu chamei uma pessoa e eu me lembro de estar muito nervosa. E a pessoa só me respondeu com um emoji. E até hoje eu não sei se ela recusou ou não. Qual Mas, emoji? tipo, ela só. é que- Só foi um emoji de, tipo, comida. E eu nunca soube mais. Ué, Mas eu achei muito engraçado, porque na época eu tava mandando, tipo. Na época eu chamei muita gente. Que na época não tava podendo, então foi tipo, teve muitos convites para enchimentos. E as pessoas estavam tipo, poxa, eu queria participar, mas eu tenho um negócio porque tem outro sim. RPG. E eu tava, não, relaxa. E eu mandei pra tanta gente, eu me lembro que quando as pessoas falavam, ah, eu vou. E eu ficava tipo, Não sério? aceitou.
Eu me lembro que, às vezes, eu convidava as pessoas, eu não gostava de mandar. Até hoje eu tenho essa coisa de eu tenho medo de mandar mensagem pros outros achando que eu tô ofendendo eles, mandando mensagem. Tipo, pessoa com ansiedade social. E aí, às vezes, eu só viro e eu falo, tipo, tá, vou fazer de outro jeito. Quando o Enchimentos e Botões teve a primeira sessão, eu convidei metade das pessoas pelo servidor de outrora, enquanto eu não tava em live. Eu virava pro pessoal que tava arrumando, tipo, coisa de lore, a gente arrumando lá a lore. Eu falava, você tá livre pra participar de uma one shot, meu rei? Eu tá livre E era rapidinho? isso. E enquanto isso, eu pulando, assim, com minha personagem de Minecraft, ao redor da pessoa falando, oi, quer participar do meu RPG? E eu, assim, e eu fiz isso com a Dan e com o Mantovani. Eu só virei pro Mantovani no meio do RPG falando, oi, você quer participar do meu RPG? E ele, show. Aí eu falei, beleza. Beleza, Passei a vambora. data e foi isso. Eu Aí ainda quero muito foi isso, eu tive que fazer. ameaçar ele. Eu quero muito fazer tanto one shot quanto campanha, porque é um universo bem vasto. Eu percebi alguns padrões nas one shots, como por exemplo, a questão de ser meio que o sitcom, então sempre tem um cameraman, tem sempre o Batista, coisa do tipo, tem esse padrão, né, das duas one shots. Não só dos efeitos sonoros, mas sempre as coisas são direcionadas para a empresa. Tanto que a única que eu montei, que eu mostrei pra ti, era em direção à empresa. A empresa mandava um serviço e eles tinham que fazer. E eu só não pedi análise, assim, se precisava mudar uma coisa, porque eu não sei se estava ocupada. Senão eu pedia assim, tem o que pode melhorar aqui, essa aqui, assim, não pedia. Cara, me manda mensagem. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem, geralmente. Eu ignoro, obviamente, algumas pessoas, porque tem gente que me chega com umas perguntas muito sem noção, e aí eu É, sim. ignoro. Porque, tipo, acontece. Mas eu geralmente respondo às pessoas, principalmente sobre dúvidas do meu RPG. E a grande coisa é que eu acho que a coisa desse universo toda é que ela toda vai girar em torno daquela empresa, Sim. porque tudo que eu escrevi foi em torno dela. O Uhum. próprio livro de regras, se você ler o livro de regras completo, né? Você vai ver que, na verdade, isso é como se fosse alguém que achou um manual de instruções de uma empresa. Toda. Eu tentei basear todo o sistema para aparecer instruções da própria máquina, de como ela montava, de como ela escolhia cada parte para cada fantoche. Então, é como se fosse um guia da empresa para você saber com o que você está trabalhando. E eu fui Uhum. criando os núcleos ao redor da empresa. Então, tem a coisa toda da empresa, que é enchimentos e botões, que é ela que faz tudo na cidade. Toda a cidade é controlada por ela, e isso é uma coisa óbvia. Todo mundo nasce de lá, cresce de lá. Ninguém mais sabe de onde que vem, porque tudo é enchimentos e botões. E a gente tem os relógios também, que foi criado nessa ideia. Porque eu só sou fã de Don't Hug Me, I'm Scared. E enquanto eu fazia o sistema, eu ouvia muito aquela música do relógio. Nossa E aí eu senhora. fiquei nessa e eu adicionei o relógio e fui criando ao redor disso. Então, Tem uma coisa eu que eu tenho que acho que é perguntar pra só um. ti. É, pode ser. Não faz. Ah, tá. Uma coisa que eu vou perguntar pra ti é em relação ao one shot especial de Biopólio. Teve em relação a enchimentos, né? Você colocou o sistema para poderem jogarem, afins. E no final, eu não vou contar spoiler, assiste quem quer, assiste, como dizia o GG, assiste os membros! Que aquele final é meio que canônico no universo ou foi somente uma brincadeira mesmo? Acho que é a única campanha de enchimentos que ela, tipo, não é canônica, mas ela é canônica porque, na verdade, o que a gente colocou como canônico dentro do universo de Bibliopólio é que aquilo dali foi um sonho Sim, dos Celestinos. E isso é canônico. Então, ela é canônica de uma certa forma por causa disso. Mas ela também não é. É por tudo causa do que a gente quer final, o fazer final de não. coisa besteirinha. Ah, A gente coloca que não é canônico, mas a gente coloca como se fosse o velho dos Celestinos depois de ter fumado uma. É uma coisa muito legal, porque aí se torna canônico. A gente pode trazer à tona quando a gente quiser, como às vezes eu gosto de trazer, ou às vezes eu esqueço que não é canônico. E a gente só, ah, não, aquilo dali foi o sonho do só velho dos sonho. Celestinos. E A é meio que batalha do isso. Prison Start, por exemplo, foi desse jeito. Tanto que na época eu me assustei. Eu pensei, ué, não é Vênus jogando? É a Bella? Eu não conhecia a Bella na época. Aí eu tomei um susto. Ué, trocou a jogadora? Eu Foi uma coisa muito boa, porque todo mundo tava tipo, cara, Vênus não vai poder participar, vai ficar desigual. E eu assim, ai, gente, desculpa, eu tô passando muito mal, não vou poder participar, eu tô aqui morrendo.
E aí, eu querendo participar, mas eu tava, tipo, passando super mal. E aí, não, vamos arrumar alguém que se pareça com a Vênus pra jogar e que gosta de RPG. Todo mundo, Bela. E foi isso. E foi tipo assim, não, gente, quem consegue interpretar a Marte? Aquela lésbica, a Sim, Bela. a Bela a gente consegue mesmo. A Bela. E eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa canônica. Não há nenhum RPG que eu tenha participado onde que eu não tenha colocado uma sáfica. Ou que tenha sido alguma coisa assim. É, tipo, nenhuma. Tentando lembrar aqui, é poucos que, tipo assim, só se eu tiver feito participação especial, que eu Sim. não coloquei uma. Isso se eu não coloquei mesmo assim. Mas Querendo ou não, ainda eu é. acho maravilhoso. Querendo ou não, ainda é. Eu acho engraçado porque na minha faculdade tem gente que gosta de RPG e eu acho que muitos não associam que eu sou a É, Vênus. então. E isso é uma coisa muito engraçada, porque essa semana eu tava ouvindo uma galera montar uma mesa de RPG e eles estavam, tipo, falando de Bibliopólio. Aí, nossa, mas aí sua personagem vai ficar que nem aquela sapatão dos RPGs. E eles não É sabiam só o meu assim nome. observando. Tipo, e eu assim, ó, na mesa do lado da deles, assim, olhando. Aí teve uma hora que eles estavam falando alguma coisa. De que classe vocês vão? Aí ele, pô, vocês gostam de RPG? Imagina se falasse, não, que eu faço essa sapatão aí. Não, sabe qual é engraçado? Eu converso com eles, eu acho que quase todo dia que eu tenho aula. Eles sentam do meu lado, eles são amigos dos meus amigos. Só que quando meus amigos perceberam que eles com certeza assistem Bibliopólio e não notaram que sou eu, eles só fizeram, "Shh", deixa eles descobrirem com o tempo. Eu acho que um deles descobriu semana passada, porque a gente tava, tipo, lanchando e tudo mais, alguma coisa. E ele só, Isso não é tu se estranho. chama Vênus, né? Tu se chama Vênus, né? Eu, aham, Aham. legal. Inclusive, eu acho que a coisa mais bizarra que já aconteceu foi o pessoal de outro semestre veio perguntar pra minha professora se tinha uma Vênus na sala dela, porque eles achavam que era eu. E aí, no dia seguinte, eu cheguei, tipo, pra faculdade, eu com a minha cara de cansada, moletom largo, em cima da cabeça, totalmente desanimada, assim, indo que nem uma, assim, toda, morrendo, 7 da manhã, e do nada, eu paro, assim, tem duas pessoas falando, oi, fala pro GG que a gente adora o RPG deles. Saí andando. E eu, tipo, sem um pingo de cafeína no meu corpo, falando, Uhum. legal. E indo, assim, pra sala me arrastando. Mas eu acho que na minha faculdade tem muito fã de RPG. Tem muita coisa de RPG. Eu acho muito cômico. Queria, porque na minha Às faculdade a vezes o maioria pessoal. é um pessoal CLT, na maioria da minha faculdade. O pessoal CLT. É porque eu faço faculdade de tecnologia e tem Ah, muito nerd. isso. Aí, cara, essa semana eu tava ouvindo alguém falando, pô, eu queria conhecer o criador de Oblivion pra perguntar isso daqui do sistema. Fast play, e eu assim, ó, do lado da pessoa, tipo, Uhum. Compreendo. eu jogando Oblivion toda semana É, então. do lado da pessoa e eu disfarçando, porque é isso. Eu não tenho coragem de falar, tipo, eu conheço. Não, eu só fico, tipo, eu não- Ah, uma coisa até ia falar pra ti. Sobre aquilo que o Gigi falou assim, não, vocês vão morrer rápido, não sei o que. Eu acho que aconteceria mesmo se tivesse primeiro o Oblivion e não o Shadow Dark. O Shadow Dark ainda é meio que difícil e afins, mas não foi tão drástico igual tá sendo o Oblivion. Eu jogo o mês de Oblivion com meus amigos, né? A gente faz umas mesas. E pelo amor de Deus, eu tô tendo piedade com eles, porque senão eu já teria matado uns 5 deles. eu não sei se o GG tá tendo piedade com a gente, mas a minha opinião é que eu estava penando muito mais em Shadow Dark. Porque, querendo ou não, ele é um sistema que você tem que ser meio aleatório em umas coisas. Então, É, tipo, eu tava com os problemas chamados tadinha da minha Helfa. Porque ela tadinha. era. A Júpiter era pra curar o pessoal. Ela tinha a mesma função da Marte, né? Só que Sim, ela não tinha inteligência. E todas as magias são baseadas em inteligência. Ela tinha -2. E pois aí é. não ia. Então, tipo, pra mim tá sendo muito mais, assim, lindo essa fase canibalismo dela, em que ela se cura sozinha, Ah, linda, o, comendo. o, 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 como é que é?
O playtest em si, pelo amor de Deus. A cena da Júpiter atrás da criatura. Um lanchinho. Foi uma coisa muito doida, porque eu acho que quando a gente tava fazendo a ficha, eu falei que ia colocar isso, e todo mundo só fez, ah, nice, nice. E eu Ah, acho que legal. ninguém leu. Tipo, ah, legal. Quando eu falei assim, tá, agora eu vou começar a comer essa criatura, eu me lembro que a Mai tava tipo. E eu me lembro de ver essa expressão dela e eu só fiz. Porque era uma coisa que eu queria introduzir, mas eu não sabia como introduzir, porque eu já tinha descrito que ela era uma pessoa que tem nojinho, às vezes, de algumas coisas, e os monstros estavam muito nojentos na outra campanha, pra falar, eu quero dar um mordidão. Aí Aham. eu tava com dó da Júpiter. Mas essa coisa dela comer cadáveres aí já era um negócio que tava planejado, então eu só tava esperando. Aí quando eu fui ler o sistema, que eu vi canibalismo, eu falei, Que beleza. é isso. Não chega nem a ser canibalismo dela. É que eu tenho uma coisa, é uma marca registrada. Qualquer personagem minha que tiver cabelo branco, ela come pessoas. É uma informação Deixa eu muito anotar isso legal. aqui. Anota, pessoal. A menos que eu esteja numa campanha onde eu tô com uma personagem que já é pré-criada, que Ah, não fui eu sim. que criei. Todos os meus personagens de cabelo branco são canibais. Tem a Nimona, que é uma canibal sinistra, assustadora, que muita gente tem medo até hoje. Tem a Júpiter, tem a Kalis, tem muitas personagens minhas de cabelo branco e todas as minhas personagens de cabelo branco sempre vão ser canibais. Deixa eu anotar, pessoal. Toda vez que a Venus fizer personagem de cabelo branco, que não é preparado, isso é um sinal. Inclusive, tinha amigos que sabiam disso. E aí, quando foram assistir Bibliopólio, eles. Porque a Júpiter tem cabelo branco. Eles já ficaram assim, não fez isso. Eles já ficaram tipo, não, ô Vênus. De novo, Ô não. Vênus, não. De novo, não. Eu tenho uma amiga que ela é traumatizada com isso. Porque a Júpiter, essa personagem que era antes, eu cheguei a participar de uma coisinha ali e tudo mais com essa personagem. E aí eu comecei a dar em cima da personagem da minha amiga e eu falei que, ah, não se preocupa que mais tarde eu te como. Só que ela entendeu como flerte, não como ameaça. Na mesma sessão ela morreu. E aí eu só comecei a nham-nham. E ela ficou tipo, Beleza. é o quê? É o quê? E é isso. Eu adoro fazer mulher maluca Eu vou em mandar isso pra RPG. minha amiga. É Minha amiga lindo. adora também. Cara, eu adoro. A Nimona, eu fiz literalmente, ela tinha uma anotação. Essa minha personagem tinha uma anotação, tinha um asterisco falando parcialmente esquizofrênica. Não Parcialmente. sabemos. Ninguém sabia. Foi lindo. Era a personagem que eu podia mais ser insana. Eu do nada ria, eu do nada falava. Aí ela realmente adquiriu um sintoma do sistema que era tipo esquizofrenia e ela sabia que ela tava no RPG. Então ela ficava tipo olhando pra câmera e falando com o chat aleatoriamente no meio das discussões sérias. Mas Quebrar a quarta eu parede, adoro só fazer. de meme. Sim, é tipo, a Sundara também era uma personagem meio maluquinha, mas ela era uma maluquinha que todo mundo falava, que coisa fofa. E tava lá ela, toda Se bobinha. degustando. É lindo fazer personagem maluca. Inclusive, eu adoro fazer personagens malucas ou personagens historicamente acuradas, porque tem personagens minhas que são baseadas em mulheres que existiram. Sério? Eu tenho algumas personagens que, tipo, existiram na vida real, quase o mesmo nome. O primeiro RPG que eu participei na comunidade, que foi o da rua. Esse número da rua. São tantas ruas. Eu sempre esqueço o nome dessa rua. Deixa eu Tem um ver RPG aqui. que é Rua Alguma Coisa do Chave. É Rua Alguma Coisa que eu fiz a Anastácia. A Anastácia foi uma mulher que existiu. Que ela era uma mulher que seduzia homens. No caso, ali, nazis, né? E matava eles. Ela se seduzia pra fazer espionagem e matar, independentemente. Ela não era tipo, ela era de uma cúpula de espionagem, não. Ela era só uma bailarina que falou: e se eu matasse, tipo, uma galera aí e fizesse espionagem ao mesmo tempo? Porque, eu sou só uma mulher lobinha que sou bailarina. E aí É, ela só. realmente existiu na vida real. Só que aí o nome eu banquei com as palavras e mudei. Mas realmente é uma bailarina que existiu na vida real, que era uma espiã, que ajudou a acabar com a Segunda Guerra. E Ui, aí eu resolvi colocá-la lá, porque ela era do mesmo ano
na campanha. Então eu falei, Inclusive foi muito divertido participar de uma campanha no ar. Fazendo uma consideração disso, você citou várias mesas e afins. Qual seria, tipo, o seu top 3 assim, mesas que você mais gostou de participar? Não só de personagem, mas, tipo assim, a história em si te emocionou mais, o que você mais gostou de entregar? Eu acho que, tipo assim, a minha campanha preferida de todos os tempos vai ser Bibliopólio. Porque, nossa, nada consegue Tanto em lore explicar a quanto em energia de coisa, tem Bibliopólio. muita coisa boa. É muito bom, porque a gente se tornou uma mini comunidade de gente meio idiota. E tem o efeito Bibliopólio. Que eu acho que a cada dia que passa que a gente tá em hiato, a gente tá enlouquecendo um pouquinho mais, porque a gente achou que ia acontecer o contrário, que a gente ia voltar, tipo, mais sério e tudo mais, coisa da vida. Só que, cara, todo dia o Danilo tá mandando um áudio diferente no WhatsApp naquele grupo e eu vou percebendo que não. A gente tá ficando mais retardado, isso é ótimo. Revele um! Brincadeira, só É... se quiser. Eu queria muito mostrar o áudio que ele me mandou hoje, mas meu celular tá sem bateria. Ah, Mas, cara, mas é uma coisa. E aí eu acho que em segundo, com certeza, ia vir Estação Amori. Estação Amori é a única campanha que eu tenho, inclusive, merch dela. Eu tenho a blusa da Maxine, o que é muito legal. E eu adorei interpretar a Maxine, porque foi uma personagem que é tanto não eu. Ou seja, uma pessoa que é super confiante, consegue flertar, motoqueira, ruiva, vampira. eu Queria. quero muito ver essa Estação Amori, porque eu tava, assim, eu fui recentemente pesquisar sobre se tinha um RPG tipo que Date Simulator, né? Então eu falei com uma amiga minha sobre fazer isso, mas ela não se convém tanto porque é minha voz ainda, né? Então aí eu fui procurando assim, a Dragonesa fez, a Dragonesa fez, aí eu falei assim, deixa eu adivinhar, a Venus tá aqui, né? Sim, ela tá aqui. Obviamente. Eu adoro, porque a Bella tem essa coisa de. Preciso de alguém pra flertar no RPG. Quem seria melhor? Vênus! E é lindo. Toda vez eu fico. Eita. Adoro. E é isso. E Estação Maria foi meio que isso. Foi tudo baseado num tweet que alguém fez falando eu queria um RPG de amor doce. E a Bella veio e falou: tá na mão. Eu Reuniu faço. todo mundo que comentou no post e falou: vamos fazer um RPG. E foi lindo. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu amo em Estação Amori é porque a comunidade da Bella é tão legal. Então era uma comunidade ótima, criando conteúdo ótimo. Enquanto a gente estava se sentindo ótimo naquele RPG. A gente não tinha ansiedade de, ter que entregar uma coisa, Ah, sim. fazer É fanservice. Não, a gente natural. estava se divertindo porque a gente já ia fazendo fanservice sem saber que era fanservice. Tanto que a gente acabou criando o maior fanservice daquela campanha, porque o RPG inteiro era como se fosse um RPG que você podia decidir as coisas. Uhum. Então, a Bella controlava um NPC chamado MC. E era o protagonista. Então, era o protagonista ali que a gente tinha que flertar com, que tava todo mundo apaixonado, que tinha as várias rotas e o chat tinha que descobrir qual rota ia seguir. Então, a gente ficou com aquela coisa de, será que uma personagem vai ser favorita? Será que outra? E cada uma tava fazendo um estereótipo. Então, foi aquela coisa de a gente indo criar aos poucos. E aí, no final, o chat falou, não, a gente vai criar uma nova rota. E a gente ficou tipo, assim, a nova rota pra gente foi um negócio tão que a gente falou, cara, é tudo que a gente queria. E foi lindo. Eu me lembro que me deixou com um quentinho no coração. E o fato de que a Bella também fazia várias outras coisas pra engajar com a gente, como, por exemplo, imagens especiais, se você tinha tido uma cena muito bonita. A gente teve uma sessão dedicada a cada jogador. E a gente podia fazer fanservice quando quisesse. Inclusive, era uma competição. Porque a Bella é uma pessoa que, quando ela tá gostando muito de alguma coisa, é óbvio que ela tá. Então, era a gente flertando diretamente com o personagem dela e a Bella desfalecendo. Então, a gente meio que fazia de Morrendo. propósito. Eu me lembro até hoje que a minha cena inicial foi, tipo, a gente se encontrou numa cafeteria, eu era mecânico, a Maxine era uma mecânica, que também andava de moto, e ela era uma vampira autérrima. Eu fiz uma butch. E aí, a Ruiva chegando assim, tudo mais, elas conversando. E aí a Bella foi descrever que, tipo, então ela começa a ir embora da cafeteria. Aí eu falei, você pode adicionar uma coisa? E aí a Bella, claro, Chuchu, adiciona. Aí eu, tá, eu quero pegar no chão como se estivesse pegando alguma coisa e falar, ei, garota, você esqueceu uma coisa. E entregar o meu cartãozinho da loja de mecânico e falar, qualquer coisa é só me chamar. Eu não conserto só carros. E entregar pra ela, sabendo que ela não sabia dirigir. Tipo, como flerte. Que eu me lembro de ver a Bella derreter.
batendo e eu falo, é isso que eu quero. É isso, mestre. E foi só isso. Era tipo assim, minha coisa favorita era pegar a Maxine e flertar com todas. Todas da campanha. Então era tipo assim, eu não ia flertar só com a MC, eu ia flertar com todo mundo. Ia criar Gay Phoenix. Tanto que ele é o RPG mais Gay Panic que você pode assistir. E aí, até hoje, eu acho que, tipo assim, é um fenômeno tão grande Estação Amori pra mim, que até hoje as pessoas me perguntam, tipo, e Estação Amori? E eu tenho que falar, eu não sei, Não eu não sei. sei, eu não sei. Eu quero estar fazendo um Porque, dia assim, algo do tipo. cara, é maravilhoso e eu recomendo muito o sistema da Bella pra isso, porque ele é um Eu, Discord. Simulator. Discord. Depois eu falo com ela. Eu acho que Voltou, ela voltou. vai. Eu não sei o que ela vai fazer com o sistema. Eu tenho que ver com ela, mas depois eu falo com ela. Então, eu tentei Que é o. procurar o sistema, só que eu não encontrei nenhum É, download, nem então. nada. É o Bem Me Quer Mal Me Quer. É, a Bella não chegou a publicar na época, Ah, mas ele é um sistema que eu adoro, porque eu sinto que meu cérebro, ele, ele é um sistema muito simples, muito fácil para pessoas que estão começando, perfeito. Mas eu sinto que meu cérebro, ele esquece de coisas durante, porque a coisa toda é que ele é baseado no bem me quer, mal me quer. Todo dia a gente rolava uma moeda, dependendo do lado era par, dependendo do lado era ímpar. Então uhum. toda vez que era tipo assim, hoje é ímpar. Ou seja, o melhor me quer é o 11 e o mal me quer é o 2, né? Que a gente sempre pega o menor do número ali. E aí eu sempre falava, tipo, droga, gente, eu tirei 7. Putz, é par. E todo mundo, Pá! putz. E aí a gente olhava pro chat assim, mas é ímpar, mas é ímpar. E todo mundo concordava comigo naquela mesa. Putz, é Porque eu era a pá! única pessoa fazendo. Não, e sabe qual é o pior? Eu faço exatas. Eu faço exatas. Então eu saía da faculdade depois de ter feito, tipo, uma conta enorme, complexa com log. E eu virava, gente, tirei 9. É par. E todo mundo na mesa, pô, é par. Ou era coisa de, gente, 8 é ímpar. E aí, aquela pergunta. E é um sistema muito assim, porque tem uma hora que você tá tão assim que você fala, putz, tirei. Ah, não, pera, hoje é ímpar. E Hoje é aí você ímpar. sempre faz assim, porque toda sessão era isso. E toda sessão era ímpar. Tanto que no dia que a gente teve a sessão par, eu acho que foi o dia que a gente teve mais, tipo, o pessoal do chat falando, não, hoje é par, hoje Hoje é pá. É porque eu tô é acostumado isso. com ímpar, que aí ferrou a cabeça. É porque a gente, todas as sessões foram ímpares, menos uma. Hum. Só teve uma sessão que não foi ímpar. Então, nosso cérebro fritou. Mas cara, eu adoro, assim. Tanto que Estação Mori eu tenho até a blusa de todas as pretendentes, assim, juntas, escrito I love my partner, tá? No meu armário em algum lugar. Eu adoro aquela blusa. Eu falo que, cara, se tiver Estação Mori 2, eu vou querer outras blusas com a mesma coisa, de I love my partner, dos anos 2000. Acho lindo. Bom, levando um pouco fora de Pokémon, ou fora de RPG e vindo um pouco Pokémon, já que ele falou bastante sobre RPG e afins, mas também chegando a outros nichos, como dito anteriormente, você está começando a fazer vídeos sobre Pokémon, compra dos cards e afins. E para quem não sabe, a gente do Instagram conversa bastante sobre como a gente está pobre. A gente não consegue comprar os pacotes que a gente quer. Tanto que no início, antes de começar a gravação, eu mostrei esse bolão de cartas que eu tenho. E a Venus tem os próprios dela. Se tu quiser mostrar quais os melhores tu tem aí. Eu acho que é a primeira página. Inclusive, minha primeira página hoje tá com espaço. Mas eu tenho uma justificativa muito boa chamada Eu posso ter sido uma pessoa meio impulsiva. E tem uma loja que é perto da minha casa, que ela não é perto da minha casa, mas eu falo que ela é perto da minha casa porque eu sinto que ela tá muito pertinho do meu coração. Mas ela é longe. Ela é 1 hora e pouca, mas eu falo que Ah, tá perto do meu coração, então tá perto. é. Assim, tá perto. E aí eles vendem cartas Pokémon e a maioria das cartas que eu compro, pacotes, eu tô comprando lá, porque acaba que sai um pouco mais barato, porque não tem frete e tudo mais. Quando não tô pegando promoção, eu vou lá. Porque eu posso pegar, tipo, eu tô com carta de que eu tô repetida. Isso aqui é um book de repetidas. Eu posso trocar lá a carta e aí eu ganho desconto. Tipo assim, eu levo 50 cartas. Aí eles calculam quanto é essas 50 cartas e eles me dão isso de desconto pra eu comprar pacotinho. Então, pra Pode mim ser é tipo ótimo. uns 3 E reais de aí, desconto. eu tô. Então, não, é uns R$ 7 de Ah, desconto que dá eu consigo, bastante. que já, pô, já ajuda. E essa daqui é a primeira parte. E Cara, tudo assim, mais, eu tava reorganizando. vocês não Eu têm tenho. noção o que foi ter esse High Dragon na live dela.
Sim. Cara, vocês não têm noção. O Ugg Trio também, que tá na outra página, mas pra mim, assim, pra mim eu acho que as mais emocionantes vão ser essas duas. Daqui de cima, tanto o Didini quanto o Mimikyu, que agora vai ganhar um irmão. Porque o Didini, pra mim, é por causa de uma criadora de conteúdo que ela tem um fichário só com a carta Pokémon. E eu acompanho ela há muito tempo e eu falei, tá, eu nunca vou conseguir essa carta. Porque eu nunca tinha visto ela vendendo assim e tudo mais por um preço acessível. E aí, do Aham. nada, eu tô tipo, eu tô lá na loja e tudo mais. E eu, não, eu quero essa cartinha de R$ 1. Aí eu olho pro lado, tá a carta. Tipo, muito bonita. Lá, em R$ 1. toda a sua glória. E aí, tipo, não foi nem que foi R$ 1, mas foi exatamente o tanto de desconto que eu tinha no dia. Ai, cara, eu tenho só. É que eu não tenho pelucinhas de Pokémon, mas eu tenho o meu. Que eu O ganhei do meu Chotalembe. avô. No meu cultizinho. Eu tenho, na O verdade. Dragonite, sim. É, eu tenho só, no momento, esse 1000, que é um Dedosh, que eu ganhei na padaria. Não, ironicamente, eu ganhei isso daqui na padaria, junto com o Milk Tank e um Totodile que tá em algum lugar. Eu tava Esse aqui, jogando Pokémon com um Totodile na mão. esse aqui foi um amigo meu Eu que me acho muito deu, por bonitinho. conta de. Acho que eu comprei na Shopee, se não me engano, esse aqui. Eu quero muito comprar uma do Mimikyu. Eu não tenho, eu só tenho as cartinhas. Mas cara. E assim, a cartinha mais recente que a gente conseguiu foi essa daqui. Inclusive, eu não sei se você viu. Que é o meu primeiro Ah, Shiny. sim, eu vi nos stories. Vi nos stories essa Shine. Foi minha primeira carta Shiny, mas eu tava tentando organizar, cara, porque não tá fazendo muito sentido. E eu acho que agora a minha obsessão tá sendo o Destino de Paldeia, por causa das cartas Shinies, porque desde que eu abri, a coleção é muito bonita. E as Mega Evoluções vai Mas comprar? tá chegando. Cara, eu ainda não comprei Mega Evoluções. Eu tenho um amigo meu que tá querendo me trucidar, porque ele só abre Mega Evoluções. E eu ainda não abri um pacote de Mega Evoluções. E ele, tipo, cara, como você vai abrir Mega Evoluções? Eu tô tipo, é que eu tô procurando esse blister de paldeia muito específico. Ele, cara, Mega Evoluções. Eu Mega te Evoluções, compro, pô. sabe? Abre. E eu tô tipo, é que sim, eu acho que eu sou muito uma pessoa que coleciona cartas fofas. E no Mega Sim. Evoluções, eu não me lembro de ter visto uma carta que eu falei, putz, eu preciso dela. No Destino de Paldeia, eu quero todas. Todas as Shinies na minha mãozinha. Ai, Eu mas não lembro eu qual é tô o bem. pacote que tem as dos Dito. Eu não lembro qual é o pacote. Então, tem um dito nesse Destino de Tem. Paldeia, que ele é um dito Shiny. Que eu acho que é a vez que desenharam o dito com mais cara de bobão na vida dele. Tipo assim, ele tá azul, ele tá, mas ele tá com a maior cara de bobãozinho na vida É o azul dele. E eu bobão. acho muito linda. E uma coisa que vai acontecer agora é que eu estou falando com amigos meus de negociar cartas de Pokémon. Vai chegar agora 2 cartas de Mimikyu aqui em casa. Porque eu ia comprar só uma, só que a compra mínima tinha que ser um pouco maior. Aí eles me deram um desconto pra eu comprar uma carta. Aí eu comprei a carta com desconto. Aí saiu uma cartinha de graça do Mimikyu. Então agora eu tenho 2 Mimikyus vindo. Ou seja, estamos com um recorde de carta de Mimikyu. Bateu o recorde. Bati Assim que um recordes. dia que eu conseguir pro DOF, eu tô te dar essa aqui. Cara, você sabia que eu não tenho um Pikachu na Não minha tem? coleção? E um amigo meu, eu não tenho nenhum Pikachu. E aí, tipo, eu tava conversando com a minha tia no dia que eu fui pegar a carta do Mimikyu, que foi a minha primeira carta do Mimikyu que eu tive, que eu fui lá comprar na lojinha. Eu fui encontrar com a minha tia, porque é meio raro. Eu falei, não, porque vocês estão aqui no shopping. Eu, não, tô indo, né, pegar carta Pokémon. Aí ela, deixa eu ver, né, não sei o quê. Eu sei um pouco, tudo mais. Por que você não tem nenhum Pikachu? Eu falei, ué, como assim? Meu Deus, eu não tenho Não nenhum tem. Pikachu. Tem um Mimikyu, mas não tem Pikachu. Eu tenho Mimikyus, eu tenho o Didinis, mas eu não tenho o Pikachu. E aí, um amigo meu tá separando algumas cartas repetidas, né? Pra a gente negociar e tudo mais. Aí ele, eu vou colocar alguns Pikachus pra você não ficar sem Pikachu. E eu fiquei tipo, vai ser a Finalmente. primeira vez. Porque eu não tenho carta do Pikachu. Eu tenho carta do Pikachu falsificada. Se isso serve de consolo. Eu não sei se você já viu minhas cartas falsificadas. Eu tenho umas aqui, deixa eu pegar uma aqui. Eu tenho essa Calma, não, aqui. pera. É porque as minhas são muito falsas. Antes de tudo, você tem que saber que elas estão todas nessa lata do Kinder Ovo. Será que a minha prendeu aqui na Já fita? começa. Mas eu tenho. Vamos começar. Você já viu um Silvão vermelho? No- essas cartas, tá, lembrei. Eu tenho esse Pikachu também.
E, tipo, eu tava tentando procurar de onde que é essas cartas. Eu não faço ideia. Eu tenho essa aqui. Cara, que lindo. Eu adoro os Rainbows, porque eles são muito... Mas eu acho que, assim, das minhas falsificadas, essa daqui vai ganhar o prêmio. Porque um Carta de Sylveon bafo, isso vermelho, aí. de olhos verdes. É carta de bafo, cara. Eu usava pra jogar bafo. Tem algumas repetidas. Eu não sei. Cara, eu já. Meu primo fala que ele não sabe se foi ele. Eu não sei. Eu me lembro que vendia na minha escola. Então, tipo, não sei. Mas tá tudo numa lata de Kinder Ovo. Muito bem guardada. Com meu nome escrito. Eu escrevi com uma tesoura na lata. Meu Meu Deus. nome. Eu não tinha como, né? Bem Eu romântico. ranhei na lata. Bem romântico. Tem um coração do lado. Mas tá partido, porque eu desenhei um coração partido, porque eu achava legal. Mas é. Tem, alguma, tem algumas cartas que eu estou doida para ter na minha coleção, que eu não tenho. Eu não tenho uma Eve na minha coleção. Eu reparei isso ontem. Você está Minha cometendo amiga, crimes de ela, tipo, Pokémon. assim, ela é fascinada em Eves. Ela, ai, me mostra as Evolutions e tudo mais. Aí eu mostrei minha Sylveon, eu mostrei meu Flareon, e eu falei, ah, pera, deixa eu tirar foto. Amiga, não tem uma Eve. Ela, ué, você tem o Sylveon, você tem o Flareon e você não tem uma Eve. Você tem o Umbreon, você tem o Ashton, você não tem uma Eve. Aí eu falei, é. Por isso que eu tô querendo comprar aquele pacotão que vem uma Eve bonitona. Acho que eu sei Pena qual que não é. está no meu orçamento. Que é o de evoluções prismáticas. Ah. E aí vem 10 pacotinhos e uma Eve bonita. Eu tava pensando, mas aí eu penso, mas aí eu lembro meu bolso. Ai. Bom, Eu agora não. Eu tô querendo comprar o mini. Sabe aquelas caixas que vem 18 pacotes? acho que eu sei qual é. Acho que eu sei qual é. Eu tô pensando em pegar uma de destino de Paldeia. Ainda não sei. Eu falando nisso também, não sei se tá acompanhando com eles EA, porque a gente não consegue jogar, né? Tu tem o consertar o Switch e tá caro pra caramba, R$ 400 no jogo. O que tu achou dos megas que tiveram recentemente? Eu vi pouquíssimos megas, porque eu tô tentando não levar spoiler, porque eu tô pensando, tipo assim, o universo vai me dar uma hora Pokémon ZA, vai aparecer aqui em casa magicamente. Porque eu sou uma pessoa com uma alma muito pura, então o Pokémon tem que vir até mim. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar aquele jogo. Eu ainda não consegui comprar nem o Scarlet e Violet, então, tipo, eu não, eu não tenho nenhum jogo de Pokémon a não ser os de DS, que eu só comecei a jogar a semana passada. Sim. Então, essa coisa. E aí eu tô querendo muito jogar Pokémon ZA, mas eu sei que eu vi a evolução de alguns. Teve uns que eu gostei, mas até agora eu tô me perguntando o que que aconteceu com. É o Starmie? Eu não me lembro como se fala mais nome É de o personagem. Oh, meu Starmie. Deus. É o Starmie. O Starmie. O Starmie, o que que. Coitado. Vamos lá. Eles só esticaram ele no Photoshop? Porque é só Pessoal, isso. alerta de spoiler agora. Não dá Ele pra só parece tancar. que o Patrick Estrela É, tá usando uma fantasia. E você tem a imagem. Exatamente isso. Exatamente. Essa é a sensação que me passa. Mas assim, é aquela coisa de eu ainda quero jogar o jogo. Mesmo com todas as críticas e tudo mais. O pessoal tá falando que tá rodando no Switch 1, o que é ótimo, porque meu Switch 1 a tela nem funciona, então. olha, esse tem gente falando que ficar muito bom. Melhor que o Arceus? Não sei. Aí eu não posso opinar. Eu não joguei o Arceus pra saber, então. Pois. Aí eu já Eu não só sei. joguei o Soul Silver. Fora que vazaram Eu estou trilhões de jogando. coisas sobre o Terra Leak. Vazaram trilhões de coisas. Cara, eu acho que tipo, não tá aparecendo tanto na minha tela. Que talvez seja porque meu Twitter é só beluga e mulher bonita. Mas tá aparecendo pouco, então ótimo, porque eu não tô pegando spoiler. O que eu posso mostrar pra ti é só as coisas Eu não me descartadas. importo com spoiler. Não, não é spoiler. Então, tipo, tá tudo bem. Aham. Não, é que é sério, eu não me importo com spoiler. Ah, eu tava evitando porque eu tava na esperança de, tipo, um parente muito rico me aparecer e falar assim: toma, Pokémon ZA. É que pra Mas você. não apareceu nenhum parente misterioso e rico aqui O que eu posso, pra... o que eu posso te mostrar são. Tu já viu a Team Star, né? Do Scarlet Violet. Já. Então, tem as betas da Team Star que foram descartadas. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no Cara, Discord. eu acho muito doido porque às vezes eu vejo um design descartado de Pokémon e eu falo, caramba, por que cancelaram isso? Calma, no Discord. Eu quero esse carro!
Isso era pra ser a Team Star. Esse rosa tá muito lindo, esse rosa. Esse rosa tá muito lindo. É o cara de máfia, é muito bom. Cara, eu adorei. Mas foi Eu descartado, quero. infelizmente. Tem as artworks Nossa, eu vou também. construir na vida real. Eu vou construir na vida real, vou arrumar um bando de passarinhos gigantescos. Um bando de Dodô, que nem sabe voar. Mas eu vou Dodô. ensinar Dodôs. Eu vou ressuscitar os Dodôs e ensinar eles a voar pra fazer esse carro. Acho fácil. Deixa eu mostrar também as artworks. Só pra terminar esse episódio aqui. Bem, eu mostrar a nossa tristeza que fomos roubados. Opa. Não, é só a Ah, minha tá. mãe abriu a porta. Ah, tá, beleza. As artworks, mandei no teu Discord aí. É que o meu Discord, ele é uma coisa linda. Cara, que descartaram isso? Não sei. Eu falo que, assim, o Pokémon pra mim é uma coisa meio que, na minha opinião, quem sustenta o Pokémon, apesar de todo mundo achar que são os caras mais velhos, pra mim são, em maioria, mulheres e gays que estão ali fornecendo as coisas mais icônicas. Sim. A gente ia amar tanto isso. Então. Principalmente Tristeza. o rosa. O rosa tem muito cara de máfia. O rosa pra mim, inclusive, eu sou uma pessoa que adora rosa, então, tipo, eu não sei. Eu tava nem. Então, é tipo, minha tatuagem não era pra ser rosa e roxa, inclusive, mas meu tatuador olhou pra mim, eu tava toda, tipo, dark, só que com a maquiagem toda rosa e roxa, e ele falou, não quer adicionar umas Um rosinha coisinhas? aqui Eu só falei, pra. rola, rola. Ele adicionou, tanto que minha tatuagem é toda roxa e rosa, maravilhosa, mas, eu adoro roxa e rosa, então isso ia ter sido icônico, inclusive meu blush, eu acho que é do mesmo tom que você mostrou, não sei se vai... Tanto Mas eu que. adoro. Tanto que eu e o John, quando a gente tá fazendo a escolha dos times, que a gente fez, o Tom também, né? A gente deu uma pesquisa. Não, a gente pensou em uma call como que seria cada time e afins. A gente planeja fazer um cenário de RPG baseado nesses treinadores. Eu até falei assim, pô, eu vou usar esses coisas descartadas como inspiração pra mim. É maravilhoso, use. Use. Cara, inclusive eu adorei porque eu tava, tipo, vendo os Pokémons que vocês escolheram pra mim e eu vi ali as coisas e eu fiquei tipo, é tão eu. Aí eu fiquei mostrando, inclusive, pro meu pai, porque uma coisa que é uma curiosidade, toda a minha família conhece de Pokémon alguma coisa. Mas meu pai é um dos maiores jogadores de Pokémon GO do Rio de Janeiro. Meu Eu não tô Deus. nem de sacanagem. Tipo assim, ele toda semana vai pra igreja com um objetivo: derrotar o ginásio, que é a igreja. A igreja que ele vai é um ginásio Pokémon. E ele tá lá há mais de, tipo, 2 anos. Porque se alguém chega lá, ele derrota. Meu pai não tem dó. Ele joga toda vez. Antigamente era até um pouco pior, porque era tipo assim, em vez dele colocar o Waze no celular, ele colocava o Pokémon GO. Meu Deus. E aí ele saía por aí comigo e ele falava, vamos dar uma volta? Você tá com tristinha hoje? Eu falava, claro, pai, vamos dar uma volta, né? E Tô me lá sentindo caçando meio mal. Pokémon. Aí ele me dava o celular, toma, caça Pokémon aí pra mim. Tipo, ele joga desde que lançou Pokémon GO. Jesus. Acompanha muita E ele coisa. não parou. Sou eu com Pokémon TCG e meu pai com Pokémon Pokémon GO. GO. Tanto que eu tentei colocar ele pra jogar o TCG Mobile, só que ele baixou e eu não sei se ele tá jogando ou não. Mas ele tava tentando reconhecer as cartinhas no meu fichário e ver quais que ele tinha no Pokémon GO. Porque lá ele tem todos. Inclusive, eu não sei como, mas teve uma época que, tipo, tinha Pokémons que você só conseguia numa região do mundo Ah, sim. e tudo mais. Você tinha que, tipo, viajar. Ele tem. Aí pergunta, ele já saiu do Brasil desde então? Não, mas ele conseguiu, ele tem os macetes dele. Ele falou que ele bugou o jogo até ele conseguir. Ele foi. Ok, né? Ah lá, ele com os Pokémons. E é isso. E eu posso culpar meu pai? Não. Tanto que quando eu fui lá, eu fui lá no Dia das Crianças, né? Um dia antes do Dia das Crianças. Ele tava vendo as cartas e ele tava analisando, tipo, pô, você não quer esse Pokémon dali? Ou não, é que não sei o quê. Aí, e ele e minha mãe analisando os preços, porque eu acho que foi o choque da vida deles. Eles descobrindo que tem carta de mais 5.000 reais de Pokémon que tinha lá. Tinha lá aquele Umbreon do Evoluções Prismáticas Full Art, Foil. E meus pais assim, meu Deus. Aí a gente viu uma carta, eu acho que é da primeira coleção de Pokémon, que tava um PSA 9. Tipo, chocante. 10.000 por aí. Ave A Maria. carta tava. Era, tipo, uma das cartas mais caras que tem.
Tava lá e a gente assim, meu Deus. Mas é sempre chocante. Inclusive, essa carta foi vendida. Para nossa surpresa. A gente descobrindo que a carta de 10 mil foi vendida no dia seguinte e ficando em choque. Quem foi o que comprou e ninguém sabe. Comprador misterioso. Ninguém sabe, alguém parcelou em 12 vezes. E em 20 vezes, Alguém né? Nem parcelou em 12, é 12 20 vezes. vezes. Não, 24 de preferência, 2 É, anos então. pagando. Isso daí é coisa de fazer financiamento, tipo moto. Então. E é meio doido. Inclusive, às vezes, meus pais falam, tipo, que carta você planeja vender ali do negócio? E eu falo, não, vou esperar umas, tipo, valorizarem e tudo mais. Mas eu acho que no meu fichário todas as cartas eu quero manter. Só tem... As únicas cartas que eu realmente tô querendo, tipo, o negócio me livrar agora são essas daqui. Foi dos As pacotes que eu abri, repetidas. que a maioria é repetida. Uhum. A maioria é repetida ou Pokémons que, tipo, não gosto. Tipo, eu tenho um ódio por aquele Pokémon que é um peixe. Peixe É o arma? Flank. Não. Eu apago o nome dele da minha cabeça pra eu não ter que lembrar. Porque Mas eu sabe tenho como um é que ele ódio é? muito cego pra... Eu sei, ele parece um linguado. Calma. Parece um linguado. Ele parece um linguado. Eu tenho todos os problemas do universo com aquele Pokémon, calma. Eu sei o nome dele, mais ou menos. Eu sei como se escreve, eu não sei como se pronuncia. Deixa eu vir aqui. Tô com a Liga Pokémon aberta. Como sempre. Eu uso o aplicativo aqui. O aplicativo de Dex. Eu tinha, mas meu celular tá sem memória. Eu sei que alguma coisa fish. Calma. Fish. Fisherman. Eu sei que Ah, ele é Pokémon. Quillfish. Calma. Esse Não aqui? sei. Não. Ah, É então não. o. É o que parece um linguado. Ele é Pokémon Stunfisk. elétrico. Stunfisk. Sunfisk. Sunfisk. Eu tenho um ódio do Sunfisk. Tão Nossa, tá grande, tão pequeno. grande, tão grande, que eu falei assim, cara, pega de graça da minha mão essa carta. Eu só falei, tipo, sai. Eu não quero, eu não quero. Não quero mais esse peste. Vamos esperar um pouquinho. Vou entreter vocês. Aí, Oi, voltou. voltei. Meu De pai boa, de tava boa. mostrando o negócio. Mas, cara, eu tenho um ódio tão grande do Stunfisk que eu não. Eu sei, não sei por quê. Mas eu tinha duas cartas. Que até valiam um dinheirinho. Troquei, falei assim, cara, eu cheguei lá no loja e falei, cara, tira esse Pokémon de mim porque eu acho ele muito feio. E aí tinha uma menina do meu lado, ela virou e falou, cara, não é, eu tenho um ódio dele. E eu falei, cara, eu também tenho. E aí a gente ficou assim nessa coisa e minha mãe, cara, por que tanto ódio do linguado, pô? Bote nos Mas eu comentários se você tenho. tem ódio do Stunfisk também. Cara, é um problema. É real um problema. Tem Bom, alguns Pokémons que eu tenho muito ódio. quais, por exemplo? Além do Stunfisk, qual seria? Tem um que eu não sei o nome, eu acho que eu apaguei ele. Eu não me lembro nem de escrever a aparência dele, mas eu tirei umas 5 vezes esse Pokémon. Quando eu tava abrindo os pacotes com um amigo meu. E eu peguei ódio só por causa disso. E eu, tipo, eu apaguei da minha mente que Pokémon é agora. Mas se eu ver ele na rua, eu bato nele. Tenho certeza. Não apareça na rua. Não apareça. Mas enfim. Definitivamente. Bom, vamos finalizar o episódio de hoje. Tem bastante, tem quase 1h30 de episódio, passando mais do que devia. Falamos sobre bastante coisa. Foi uma honra ter você aqui, vamos participar do nosso podcastzinho e conhecer um pouco mais sobre você, o que você faz na comunidade e afins. Caso queira dar as últimas palavras, fique à vontade, o momento é seu para poder terminar os episódios. Eu adorei estar participando, porque eu acho que a gente conversa muito, então é sempre uma coisa muito conversa de amigo, então eu Ah, adoro. É muito legal, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de dizer que se você está assistindo isso em outubro, a qualquer momento vai ter um anúncio, assim que eu conseguir uma data, de algo muito interessante. Talvez a sessão que eu mais tenha trabalhado na minha vida para fazer o roteiro. Eu salvei ela em 4 lugares diferentes para não perder. Tem num caderno, tem no caderno da minha faculdade, tem nas blocos do meu celular e tem aqui no computador. Esse foi meu nível. É o mesmo arquivo em todas, enfim. Quero muito que seja uma experiência legal. Eu tô querendo mestrar um pouco melhor, tô querendo melhorar sempre. Então, espero que até quando você estiver vendo tenha alguma coisa, eu não sei. Tá vindo muitos projetos legais, inclusive tem um projeto muito, muito grande que não envolve RPG, que tá vindo, que eu tô tão ansiosa pra quando aparecer, mas é o maior projeto que eu tenho planejado, maior do que Enchimentos, blá blá blá. Tem muita gente muito legal e é um projeto que ninguém desconfia, então maravilhoso. E por fim, eu acho que se você estiver assistindo isso antes de segunda-feira, fiquem ligados, porque
segunda-feira tá marcado de chegar uma coisa muito legal aqui em casa. Não é relacionado ao Pokémon, não é relacionado, eu acho que nada que a gente conversou. Mas é um recebidos da Coreia. Ui. Então fique de olho, porque isso vai ser muito legal. E é isso. Muito obrigado, Evan, por me ter aqui. Eu adorei conversar. Foi maravilhoso. Eu agradeço por aceitar o convite e agradeço você também por ter assistido esse episódio. Todas as redes sociais da Venus estarão aqui na descrição, tanto Twitter quanto Instagram, quanto também Twitch, caso você queira ver as lives dela. YouTube também vou tentar deixar, se eu lembrar. E caso você queira conhecer um pouco mais, além como ter redes sociais, ou queira que eu traga outras pessoas, tanto de nicho de RPG quanto de outros nichos, como arte, tanto de Pokémon ou outros, pode comentar aqui embaixo que eu posso tentar trazer. É um projeto pequeno, mas que vamos fazer com o tempo. Mas enfim, foi isso. Mais uma vez obrigado pela participação e por assistir. E até a próxima.